Bom, então, com prazer, a gente recebe hoje aqui o Salomão. Acho que a maioria de vocês já conhece. A pessoa tem uma trajetória grande aí como artista. Eu te conheço como músico, já vi algumas coisas, teatro. Sim. Ganhei um livro de infantil que já li para minha filha, ela adorou. Ah, que legal. O que mais? Faz muitas coisas e tem também, né, uma reflexão sobre questões da produção, especialmente produção música afrodiaspórica, mas também música das comunidades pretas de maneira geral, né? Então tem uma reflexão sobre isso já também de bastante tempo. E tem trabalhado um pouco com o Rômulo, que é nosso colega também, e estamos aqui também pensando em fazer algum tipo de aproximação, né, em outros acadêmico e tal. Então achei muito legal ele estar aqui, falar um pouco do trabalho dele, a gente poder criar espero que seja uma primeira conversa aí, que a gente repita outras. Então é isso aí, obrigado por ter aceito o convite, Salomão. Com você aí, fica à vontade. Obrigadão, Fernando. Bom, boa tarde a todas. É a primeira vez que eu entro nesse departamento. Conheço outros departamentos aqui, conheço as pessoas, embora aqui tenha o Pedro e o Fernando, que são meus conhecidos de longa data. O Fernando foi meu amigo de escola, e numa escola pública no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. Nós, ao longo do tempo, fomos nos encontrando, mas é a primeira vez que abrimos um debate direto assim, sobre aquilo que nos interessa, que, grosso modo, podemos chamar de música. Eu organizei aqui uma coisa bem simples, uma abordagem mais de uma trajetória de pesquisa nos últimos 25 anos, ou após o início do doutorado. Terminei o doutorado em 2005, na PUC São Paulo, trabalhando com iconografia de viajante que comunicava um conteúdo que eu identifiquei como sendo musical. Então, eu vou usar esse termo música de uma forma muito aberta e ampla para qualificar aquilo que tem me interessado. E vou colocar um adjetivo, música negra. Tá? É com isso que eu tenho lidado nos últimos 35 anos, do ponto de vista teórico, e na prática, nos últimos 45. Talvez mais do que isso, até lidado na infância, ouvindo música do Ataúfo pelo rádio, ouvindo os meus pais tocando músicas do Ataúfo, do Grande Otelo, dos bambas do Estácio, na infância, chegavam pelo rádio. Bom, eu fiz um roteiro aqui e vou usar como um caminho de explanação. Mas vocês podem ficar à vontade para me interromper na medida em que queiram. Eu não sei se os que estão online também podem fazê-lo. Quando quiserem. Só levantar a mão aí. Sim. Vou abrir o microfone, tudo certo. Sim. Onde que eu seleciono? Aqui? No do meio, não, lá em cima. Tá, aí, janela. Ok. Sim. Por que não vai? Se ignore. Ele leva um tempo. Ok. Bom, então é isso. Vou me apresentar.
Eu sou um homem negro de 63 anos, eu nasci em 61 numa usina de cana-de-açúcar nas margens do Rio Grande, em Minas Gerais. Minha família, naquele fluxo migratório que começou nos anos 40, minha família chega em São Paulo em 71, a primeira vez eu vou para a Zona Sul, vou morar na Zona Sul de São Paulo. E fico em São Paulo até 1977, retorno a Minas Gerais, fico 3 anos e venho para São Paulo novamente em 1981. O Fernando eu conheci na primeira etapa da minha vida em São Paulo, talvez ali por 75, mais ou menos. Ele e a irmã Cláudia eram meus colegas de ensino básico, nessa escola que eu já mencionei. Eu tenho um interesse especial por música por conta justamente disso, quer dizer, os meus pais tocavam, meu pai tocava violão, cavaquinho, construía objetos fônicos, o conceito é objeto fônico. Precisa aceitar mais gente? Eu conectei aqui. Você... E meu pai fazia cavaquinhos, violões, flautas de bambu e executava modestamente ali nos fins de tarde ao chegar do trabalho. Nem mesmo na igreja onde havia uma atividade musical, na igreja presbiteriana onde nós frequentávamos, ele não tocava. Ele tocava para si e tocava com a gente. Cantava, tinha um timbre barítono bem bonito, bem afinado. E a minha mãe cantava cantigas da Araci, da Elisete. Estou enumerando aqui pessoas, músicos, artistas, em sua maioria negros e negras, dos que tinham projeção entre os anos 40 e os anos 70. Eram essas canções que eu ouvia na minha infância. Ouvia também música da tradição afro-mineira, conhecida como congado e Moçambique. São duas práticas que têm fundo religioso, mas não são necessariamente devocionais. Elas têm um elemento de religiosidade, mas têm um conteúdo festivo muito interessante, que já foi alvo de pesquisas em diversas abordagens no jornalismo, na antropologia, na história, enfim. Também folcloristas, diletantes pesquisaram isso. Mas o fato é que eu tinha uns 16 anos, quando conheci um senhor aposentado do Banco do Brasil, um senhor branco, provavelmente mineiro, não tenho muita certeza, e ele tinha uma prática de registro de folias de reis, congados, moçambiques, candombes, e eu me tornei muito amigo dele, e ele tinha um acervo de fitas cassetes, talvez umas 500 fitas que ele acumulava ao longo do tempo. E ele foi me chamando a atenção para esse aspecto de uma musicalidade regional, interior de Minas, zona de produção de café e açúcar, comunidades, em sua maioria, rurais. A perspectiva dele, eu creio hoje, que estava muito afinada com uma visão de preservação, de tradição contra a modernização. E ele fotografava, gravava, interagia com as comunidades daquela região, São Sebastião do Paraíso, Itaú, Poços de Caldas, Guaxupé, e eu, em algumas vezes, viajava com ele. E ele
hoje, olhando, apesar talvez de uma visão um pouco arcaica de cultura, ele tinha algo que era importante para mim, que era um olhar afetuoso sobre as práticas negras. Que eu, na minha juventude, tinha algo dúbio, um sentimento dúbio em relação a isso. De um lado, eu achava que aquilo não tinha mais lugar, e, de outro lado, eu via aquelas práticas, aquelas musicalidades, como algo que poderia informar ou trazer conteúdos para a música que eu começava a desenvolver, uma música autoral, olhando simultaneamente para duas coisas: a música do rádio, que fazia sucesso, Luiz Melodia, o João Bosco, o Caetano Veloso, e uma vitrola portátil que a minha irmã, que era empregada doméstica, doou para a família, e nós comprávamos alguns discos. Disco era um objeto caro, disco de vinil. Comprávamos alguns, de modo que podíamos ouvir reiteradas vezes, né? E era dessa maneira que eu me relacionava com a música. De um lado, a música do rádio e do disco; do outro lado, essa música que estava no meu cotidiano. Os meus pais, os congados, os moçambiques. Era isso que eu ouvia. E quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, nessa mesma escola que eu e Fernando estudamos, houve um festival de música, uma competição para ver quem se sairia ali melhor segundo aqueles critérios. Uma reprodução dos festivais da Record, enfim, da Tupi, da Globo e tal. E, ao mesmo tempo, um momento de sociabilidade ali daquela juventude. Então, minhas primeiras ações assim públicas foi nesse contexto de festivais de escola. E talvez tenha sido ali também que eu comecei a interagir com outros jovens, adolescentes, pré-adolescentes que tinham interesse por música. Eu tenho na memória duas meninas, três, a Ana Raquel e a irmã dela, agora não me lembro, de Luca, e uma outra moça que tocava violão chamada Susana Pimentel. Eu não sei para onde elas foram, mas lá ali, com 14 anos ou 13, foram as minhas parceiras que harmonizaram um texto e uma melodia que eu tinha, muito precárias do ponto de vista poético, mas era o que eu consegui produzir e foi o que eu mostrei nesses festivais de escola. Segui fazendo coisas em festivais de escolas até mais ou menos 1990. Era um espaço, numa circunstância em que não havia uma política cultural, pelo menos nas periferias, os lugares que a gente tinha para mostrar o que a gente produzia e interagir com as pessoas eram as igrejas, onde haviam padres da teologia da libertação que eram evidentemente mais acessíveis, igrejas católicas, né? Isso na periferia de São Paulo. E nas escolas, então, os festivais de escolas, e nós começamos a fazer peças teatrais, musicais. Era uma coisa, do ponto de vista assim, da produção, muito precária. A gente tinha que criar um sistema de iluminação ali, mas nós fazíamos exatamente assim, o figurino, o texto, mas foi uma aprendizagem que, hoje, né, olhando, me mostrou que
era possível criar e comunicar o que se fazia de forma autoral. Isso se tornou para mim uma consciência estética, uma consciência política, de que eu e o meu grupo, eu e as pessoas que estavam comigo, podíamos elaborar um pensamento e um conteúdo próprio e, de alguma maneira, comunicar isso no mundo e que teria gente para ouvir, opinar. Então, eu acho que esses 10 anos, entre 74 e 84, foram anos de tomar consciência dessas possibilidades. E, obviamente, um desejo, né, pessoal, uma subjetividade toda marcada por uma condição social ruim, né, precária, vivendo na beira da cidade, em bairros que se levavam 1h20 para ir da Praça da Bandeira até o Parque Santo Antônio, vivendo em condições sociais de discriminação, de violência, em plena ditadura. A realidade externa, fora da minha casa, era essa. Uma violência política cotidiana, com a morte de pessoas no bairro, matadores muito próximos de nós, além dos matadores ligados ao DOI-CODE, né? Então, era uma paisagem social, digamos, bastante desfavorável. Então, eu creio que essas sociabilidades, onde a música e as expressões estavam presentes, talvez tenham sido um mecanismo de autopreservação e de preservação coletiva, porque alguns dos meus amigos e amigas que estavam nesses processos também sobreviveram e chegaram à idade provecta, essa acima de 60, né? Bom, isso não sei, vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algo que eu possa escurecer do ponto de vista de um pensamento negro? Uma coisa que a gente, eu tenho interesse, sim. Você se mantinha com atividade artística naquele momento? Não, eu sempre tive um trabalho de onde vinha a renda. Daí você fazia as coisas... Em Minas, nesse período que eu falei, dos 16 aos 18, eu saí do Oswaldo Aranha e fui para Minas, depois voltei para o Oswaldo Aranha. Eu raspei taco, raspagem de taco e aplicação de sinteco, assoalho. Sim. Eu trabalhei com isso, eu trabalhei numa alfaiataria e trabalhei depois costurando, fazendo roupas hippies, digamos assim. Uma artesania e trabalho em metal e madeira, coisas assim. Dos 16 aos 20, foi basicamente isso que eu fiz. Mais do que isso, até 24. Meu primeiro trabalho formal, com carteira assinada, foi com 25. Eu tinha ingressado na FAAM, não sei se nesse período a gente chegou a se encontrar, mas nós tínhamos amigos em comuns que eram estudantes de música. Não sei se foi nesse período que você ingressou, talvez um pouco antes, na 83, 4. Estava na graduação. Devia ser, isso mesmo. Na graduação. Depois eu dei aula lá, mas
pouquinho depois, acho que Sim. 86, 87. 85 eu ingressei na FAAM e foi o meu primeiro ano de trabalho formal. Eu fui trabalhar com musicalização de jovens da FEBEM. E que para mim era uma experiência incrível, porque eu podia exercitar um pouco do que eu estava aprendendo na faculdade, mas também o que eu havia aprendido de forma não sistemática nas bandas de garagem. Importante, banda de garagem. A partir de 78, bandas de garagem. Um estava aprendendo um pouquinho de guitarra, outro de violão, de contrabaixo, bateria, e vamos formar uma banda. Durava 3, 4, 5 meses. A partir de 81 começou a durar mais. Quando eu voltei para São Paulo, começou a durar mais. Mas a sua pergunta... Porque, por causa de outros trabalhos, né, assim, a gente começou a detectar várias cenas que se mantêm, mas se mantêm completamente à margem de sistemas formais de financiamento. Sim. E daí a gente começou a pesquisar como essas cenas se autofinanciam, porque, bom, os músicos não ganham nada, não cobram nada, mas eles sobrevivem de alguma coisa. E como é que acontece isso? E a gente começou a ver algumas estratégias. Sim. Essa própria cena que a gente chama de experimental, uma cena mais... boa questão. Ela é uma cena forte, com movimento, com publicação, com não sei o quê, e que ninguém... com apresentações que são gratuitas, com músicos não ganhando isso nada. Mais contemporaneamente. Mas, obviamente, isso sempre aconteceu, né? A gente começou a pesquisar um pouco como que isso se autossustentava. Sim. No meu círculo, eram artesãos, metalúrgicos, trabalhadores de construção civil, comerciários. No meu círculo eram essas as atividades. Tinham gráficos, aí quem já estava numa situação melhor, uma condição um pouco melhor de vida, eram gráficos, cozinheiros, cozinheiras, alguns já com habilidade mais desenvolvida, pegavam aulas particulares de música, então me lembro do Satranga, dando aula seria algo como iniciação ao violão, então ele tinha uma quantidade de alunos particulares, ali pelo Brooklyn mesmo, então o Satranga tinha esse ofício. Mas o Claudinei, que era o percussionista, Sidney, que era o percussionista, era metalúrgico. O Antônio Braga era artesão e depois passou no concurso do INSS. Talvez houvesse até uma orientação por profissão, por exemplo. Meu irmão era alfaiate, mas ele estava num bloco de músicos sindicalistas metalúrgicos, que faziam festivais, que tinham, enfim, feiras, coisas assim, feiras culturais. Então, pelo que eu me lembro. Mas isso é começo da década de 80. Em 85, o fato de estar fazendo faculdade de música me deu essa possibilidade de trabalhar com musicalização de crianças e jovens em situação de cárcere. Hoje eu tenho essa noção de que era encarceramento em massa de juventude negra urbana. Na passagem dos anos 80, qual seja da distensão e da redemocratização, até chegar à Constituinte. Bom, esse foi o primeiro trabalho razoavelmente remunerado e que me colocou
em contato com artistas de outras linguagens. Gente de teatro, da dança, também um misto de técnico de psicologia e artista, pedagogo e artista, capoeirista universitário, enfim, é um pouco esse era o ambiente no qual eu estava em 86, e banda de garagem. Olhando para qual cena? Para o Lira Paulistana, e numa das circunstâncias, o Itamar fazia com a Isca de Polícia o show das 9 horas, e nós fazíamos a Sessão Maldita. Fazer a nota de rodapé. Hã? As gerações mais novas, o que era o Lira Paulistana. Ah, tá. Desculpem-me. É verdade, Lira Paulistana... Provavelmente todo mundo conhece. Num resumo muito superficial, assim, foi um contexto de música, de produção musical, num primeiro momento, num espaço alternativo que ficava na Praça Benedito Calixto, e era coordenada por um produtor também alternativo chamado Wilson Souto Júnior, o Gordo. E lá se apresentavam um circuito, se apresentava um conjunto de artistas da música, enfechados como vanguarda paulista, uma coisa assim, a mídia botou esse nome, e talvez eles tenham gostado. Vanguarda paulistana, mais do que paulista, né? Vanguarda paulistana. Foi o termo que surgiu na mídia. Mas antes disso, quer dizer, antes dessa localidade, já havia um festival, ou esses festivais no Colégio Equipe, o Festival da Vila Madalena, não sei se eram as mesmas pessoas, talvez algumas estivessem nos dois contextos, e os festivais de escolas, sobretudo de escolas privadas, como Objetivo, Santa Inês, eles explodiram, tinha 10 mil pessoas, era uma coisa impressionante, os festivais estudantis, entre 80 e 87, mais ou menos. Então, era esse o circuito, as escolas, as igrejas, os festivais estudantis da capital, os festivais estudantis do interior, e mais ou menos em 88, eu e outras bandas de garagem, já com recorte étnico-racial de música negra, procuramos a prefeitura e fizemos uma proposta de que eles liberassem os teatros de bairro. Os teatros de bairro, não sei se vocês conhecem em São Paulo, mas Arthur Azevedo, Martins Pena, vários, eles estão distribuídos em duas geografias, uma geografia mais centralizada, no entorno do Centro Velho, e uma geografia mais ampla, que, quando foram construídos os últimos, na década de 50, era a periferia. Uma política que foi desenhada pelo Mário de Andrade. Os primeiros teatros de bairro foram construídos, iniciados na gestão dele como secretário de Cultura. Mas eles foram efetivados mesmo após a saída e depois a morte do Mário. Então, tem uma série de teatros pelos bairros de São Paulo, que hoje já não são mais bairros de periferia. Mas a prefeitura liberou um conjunto de dinheiro e uns 10, 12 grupos ocuparam esses. Foi a primeira vez que
Não era uma política pública, né? Era uma relação de balcão ali, fomos, questionamos, problematizamos, propomos e a coisa se efetivou durante 1 ano e 1 ano e meio. Foi a primeira vez que efetivamente nós ingressamos nos espaços da municipalidade destinados à produção cultural. Que ano foi isso, Rodrigo? 87 para 8. Eu acho que o planejamento e a discussão foi em 87, foi viabilizado em 88. E, na circunstância, o encerramento desse projeto foi abrir, a banda que foi sorteada, abriu o show do Itamar no MASP. E eu fui um pouco ingênuo, eu poderia ter forçado para ser a minha banda, mas eu era democrata demais e fiz um sorteio. E isso, quem venceu foi uma banda de brancos. E isso levou ao esfacelamento do projeto, e os meus amigos de banda se tornaram meus inimigos, porque eles não aceitavam. Embora eu fosse a liderança, mas a banda que venceu era composta só de gente branca. E isso foi uma quebra no paradigma do música negra no final da década de 80. Mas, enfim, como que eu chego no estudo sobre música? Eu entrei na faculdade de música, eu queria estudar música negra. Era isso. Então, eu levava minhas referências, meu professor chamado Maurício Florencio, era muito gentil, mas ele recusava todos os choros e ele queria me dar o método francês e os flautista francês, no máximo quando aquele flautista francês estava tocando jazz. Então, minhas referências na universidade não foram boas. E eu fui reprovado até em coisas que eu tinha muita habilidade, como rítmica. Eu sempre tive muito senso rítmico, mas definitivamente não conseguia fazer aqueles exercícios de independência de pés e mãos, e nem conseguia obter uma leitura desenvolta. Então, eu fui reprovado no 3º ano em várias disciplinas, e um dos músicos que tocava comigo, que era o Gil Assis, falou: Salomão, larga isso, vai lá para a Fundação das Artes, é mais livre. Aí eu abandonei o curso de música na FAAM e fui para a Fundação das Artes lá em São Caetano. Fiquei mais 2 anos lá, com gentes muito boas, professores e professoras bacanas que eu conheci lá. Mas, efetivamente, não estudei música. Não tive paciência para estudar música nesse sentido, das regras da composição, da harmonia, da rítmica e tal. Mas, de qualquer forma, eu gostaria, elaborava isso internamente, de que eu queria estudar música negra e tal. E fui fazer a graduação em História, ainda com esse objetivo. E, assim, uma passagem. Quando eu estava terminando a graduação, comecei a elaborar o projeto de pesquisa para o mestrado e fui falar com um professor muito renomado, chamado Antônio Pedro Tota, que estudava música americana, uma coisa assim, Carmen Miranda nos Estados Unidos. Hoje eu já não me lembro muito bem. Mas fui falar com esse professor e no corredor da PUC, né, e ele ouviu a minha primeira frase. Qual é o seu projeto? Eu falei: música negra no Brasil. Ele olhou, falou: não existe música negra no Brasil, só existe música brasileira. Virou e foi embora. Essa foi minha primeira experiência na tentativa de ir para o mestrado. De qualquer forma, uma das professoras lá fez leituras do meu projeto e tal, me ajudou, me criticou,
e eu fiz o projeto e o projeto passou. E então eu fiz um mestrado sobre música, discurso de identidade negra na música urbana. Peguei anos 70, anos 90, comecei com tributo a Martin Luther King e fui até Racionais, estudando isso, fazendo isso. Foi uma experiência boa, foi bacana. E quando eu estava no finalzinho do mestrado, eu vim fazer um curso aqui na USP com o professor Kazadi Mukuna. Kazadi Mukuna é um pesquisador de origem congolesa que fez o mestrado aqui na USP, na Sociologia, que resultou em um livro chamado Contribuições Bantu à Música Popular Brasileira. É um clássico, né? Hoje quem estuda etnomusicologia, enfim, no Brasil, lida com esse texto desse cara. E durante o curso, eu estava já no finalzinho do mestrado, eu falei para ele sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Introdução muito longa, que horas são? Não sei. 10:03. Sim, o meu tempo. Era 10:03, mas... Ah, era 10:06? Não, mas vai. Vamos indo. Mais meia hora? Mais meia hora, Enfim, Vai tranquilo, assim. Se precisar, a gente... Sim, o que eu encontrei quando eu estava no fim do mestrado foi as gravuras de um pesquisador português do fim do século XVIII. Um cara que era diretor do Museu de História Natural de Coimbra. Esse cara, ele enviou uma missão de cientistas de história natural junto com 2 gravuristas, que na época era chamado de iluminadores. Eles faziam iluminuras da paisagem, iluminuras de pessoas, iluminuras de objetos, de tecnologia, e recolhiam objetos e mandavam para serem guardadas, catalogadas, estudadas no Museu de História Natural de Coimbra. Isso entre 1860 e 1880. Os caras vêm e ficam um tremendo período fazendo essa coleta de material. E esses caras deixaram esse registro. Aqui ou lá? Não, você tem que colocar aí. É que o mouse está na outra. Ele está na outra. Ah, eu tenho que vê-lo lá. Não. Você tem que ver aí mesmo. É que o mouse está lá. Ele vem para cá. Ok. Depois eu volto para explicar o que é esse objeto. Os enviados do Museu de Coimbra produziram algumas imagens, entre elas esse objeto. É possível daí ver? Está muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo Aumentar aqui, né? aumentar Talvez. aqui e vou tirar as pessoas. Esse aqui. Não. Acho que Não, você precisa aumentar aí mesmo, Fernando. Mas fazer as duas coisas. configuração aí. Layout. Assim, será? Sim, talvez. Não. Por aí? Não era, tava lá layout, não era? Tava Spotlight, aí acho que saiu o pessoal do lado, não? Não vai aumentar muito porque está limitado pela altura. Mas agora dentro do aumenta aí. Tudo bem, mas agora a gente aumenta aqui dá também. Dá para tirar todas as barras de cima. Ups. Botar em uma da apresentação. Sim. E a gente aumenta um pouco aqui. Então, não era esse, né? Talvez... Não, era ela lá. Tá bom, agora você pode dar um zoom Ok. aqui mais ou menos. Pode colocar em tela cheia?
Pode colocar em tela cheia também. Onde? Daí é uma pergunta um pouco... Full screen. Acho que daí ele perde Então, um pouco... Aí você aumenta, será que não? A largura? Ou não tem? Acho que daí a gente perde o zoom, né? Manual. Acho que vamos deixar daquele jeito. E você pode... Aqui embaixo tem um zoomzinho, tá vendo? Ok. Quer aumentar um pouco aí. Tá bem. Bom, de qualquer forma, a pesquisa começa com isso. A partir de 90, por aí, começa-se a ter um mercado de consumo e produção de livros de gravuras relacionadas aos 500 anos de ocupação portuguesa no Brasil. E entre os materiais que vêm a público, tem esse que está numa publicação chamada Travessia da Calunga Grande. É um calhamaço assim, de gravuras em ordem cronológica. E foi esse material. Esse objeto é um objeto fônico, conceito objeto fônico. É objeto porque não sou eu. É objeto porque está no mundo. É um objeto fônico. É um objeto para produzir som. É um objeto sonoro. Por isso é objeto sonoro. Por isso é objeto fônico. Ele é um tipo de objeto fônico que está numa geografia muito larga na África, desde o Gabão até a África do Sul, a Namíbia, e desde Moçambique até os limites da Somália, pela costa oriental, numa geografia aqui imaginada por vocês. Ele tem diferentes nomes, mas em quase todos os nomes predomina um prefixo que é imba. Imba. De uma hipotética língua originária, que os linguistas chamaram de Bantu, que significa som. Por isso, marimba, calimba, porque imba, nessas línguas, na maioria dessas línguas, enfeixadas num tronco linguístico, como tronco linguístico macro-G, então, tronco linguístico banto, esse objeto está presente em quase todos esses grupos, com diferentes nomes e com diferentes estruturas. Mas o princípio é o mesmo. Uma tábua de madeira entalhada, trabalhada, lâminas que podem variar de 5, 7, 12, 24, depende muito de qual é aquele grupo étnico. Mas ele foi localizado na região norte do Brasil e desenhado em 3 posições, mostrando, inclusive, como o instrumentista o segurava. E isso coincide com imagens, documentos, filmes etnográficos que foram feitos na África entre 1930 até 1970. Então, naquela circunstância, o que eu tinha eram essas imagens e o contato com um músico que fabricava esses objetos. Entretanto, eu não tinha esse objeto sendo utilizado no Brasil entre 1850 até 1970. Esse instrumento desapareceu. O seu uso desapareceu. E isso eu fui levantando na pesquisa.
Mas quando eu fui em Debré e Rugendas, ambos falam desse objeto, ou de algo similar a ele. Não só Rugendas, Debré, como Spix e Martius e vários dos viajantes nos dão a entender de que esse objeto era largamente utilizado por pessoas negras, homens e mulheres, crianças e velhos. E há do Debré uma imagem muito emblemática, duas imagens emblemáticas, que são utilizados em capas de livros, em todo tipo de coisa, quando se fala de cultura negra no Brasil. Uma é um velho cego que está com um birimbau e do lado dele há um menino com uma cana de açúcar e um músico jovem com um objeto, tocando um objeto que fica dentro de uma cabaça. O nome dessa imagem é o velho Orfeão e seu Oricongo. A tradução do francês é essa, o velho Orfeão e seu Oricongo. Bom, Orfeão é um termo designativo para músico ou para cantor, né? Vem daí o termo canto orfeônico, Orfeu, né? A divindade grega da música e tal. Então, eu localizei essas imagens e esses textos que confirmavam que esse objeto era largamente utilizado no Brasil. Uma pessoa desavisada que chegasse na Praça da República ou em qualquer feira de artesanato no Brasil a partir de 70, ia encontrar um artesão que faz esse objeto e às vezes toca. Desconhecendo que esse objeto desapareceu, ele ia tentar aventar a hipótese de que esse objeto esteve sempre em uso. Indo para uma conclusão, o que eu comecei a observar é descontinuidade cultural. Esse objeto era largamente utilizado na África, foi introduzido no Brasil, e não só no Brasil, no Caribe, em vários lugares. Ele foi abandonado, e a ideia que eu tenho hoje é de que essa tecnologia foi abandonada, e ela retorna quando os músicos negros brasileiros começam a participar de eventos na África. A saber, em 1966, um grupo de músicos foi mobilizado pelo Itamaraty e foram representar o Brasil dentro de uma política externa de interesse do Ministério das Relações Exteriores na África, foram participar de um festival de arte e cultura negra em Dakar, em 1966. Quando eles voltaram, eles começaram a introduzir esse objeto nas gravações de discos. Aguabaí, Uaquiqui, Gualamá, Caetano Veloso, com esse objeto. Mas essas pessoas... Ele foi nesse festival? O Caetano foi no posterior. O Caetano não foi nesse. Nesse foi Djalma Correia, nesse foi, não tenho certeza se o Naná, mas foi Clementina, foi Pastinha, foi... Enfim, os músicos que acompanhavam a Clementina, entre eles o Paulinho da Viola. Mas Caetano pode ter tido contato com esse objeto em Londres, penso eu. Se não ele, os músicos que tocavam com ele. Esse disco é de 71, eu creio. Acho que o Djalma está nesse disco com o Caetano. Né? O Djalma foi muito importante nesses trânsitos, né? E ele virou um grande registrador de música. Então, sim, muito, né? Isso eu descobri só recentemente. Eu sabia que ele tinha ido participar do grupo do Smetak, mas eu não sabia que ele tinha essa vertente experimental e tecnológica. Eu sabia de toda a produção dele como
compositor e percussionista, mas essa dele experimentalista e com tecnologia de gravação eu só descobri recentemente. Sim. Desculpa, das razões para o abandono dessa tecnologia, né, como você chamou, você conseguiu desenterrar alguma coisa? Houve alguma coisa que entrou naquele momento, 1850, que teria, enfim, ganhado preferência dos músicos? Eu creio que as cordas. Aí não é uma hipótese minha, essa hipótese é do Casady, que você não tem mais o objeto fônico, mas você tem toda a sapiência advinda daquele objeto. Então, você transfere, se não a sonoridade, o conceito, a maneira de produzir o som, a própria sonoridade no limite, se for possível, em termos de timbre, para outro objeto. Então, essa é uma hipótese do Casady Mukuna e que... Violão? Eu acho que primeiro a viola, antes do violão. O violão não era tão popular em 1850. Eu acho que primeiro a viola. A viola ela é utilizada desde o 17. A viola portuguesa. O violão tem uma amplificação maior, né, do que o violão de nylon. Então, eu acho que não é nem violão de nylon no século XIX, né? É aço mesmo. Mas eu acho... eu acho que tem algo relacionado à fixidez da afinação, tem algo relacionado à anatomia, tem algo relacionado à aceitação social daquele objeto e um domínio técnico cada vez maior por pessoas que também já tinham desenvoltura para outros cordofones dedilhados. E haveria, então, outros instrumentos de origem africana que, no mesmo período, foram preteridos? Desaparecidos? Eu acho que eu poderia aventar a hipótese para marimba de notas agudas, mas as de notas graves eu acho que foram transferidas para outras coisas. Uma delas é o piano. E a outra são os tambores com afinações mais precisas. Os tambores já tinham afinações precisas, mas o século XIX vai impor cada vez mais uma precisão da afinação. Geralmente são 3 tons, mas elas começam a ser afinações de 5 e 7 tons para os tambores. Nossa. A partir do século XIX. Nos Estados Unidos vai desaguar no objeto complexo que é a bateria, e no Brasil, às vezes, em conjuntos musicais que têm 5 tons, tambores de 5 tons. Além de um pedal que é o tambor, esse tambor ele se mantém, que é o tambor de fricção. Os tambores de fricção. Tambor onça, algo assim. Num dado momento, eu comecei a ficar curioso sobre que tipo de sonoridades teriam. Eu não tinha viajado, eu não tinha acesso à internet tão fácil, as sonoridades não chegavam com a facilidade de que chegam hoje, então eu tinha que aventar hipótese. E me intrigou muito a questão tanto das sanzas, calimbas, imbiras, são esses vários nomes, esse para se tocar com a ponta dos polegares, quanto os cordofones. Então, eu vou falar sobre os cordofones e encerro. Pode ser? Sim. Esse instrumento é um corá
que eu e Roberto Dettori fizemos em 2001. E ele aparece no meu álbum chamado Memórias Sonoras da Noite, que é também o nome da tese. Esse princípio, cabaça e couro como elementos de ressonância, travessão e cordas. Essa é da família das liras, que está numa geografia também ampla, que vai da África do Oeste, aí elas têm uma grande disseminação na África Central, na região dos lagos, e vai até o Egito. São diferentes, às vezes, no tamanho, no formato, mas o princípio é o mesmo. Corda dedilhada. Cordas de fibra vegetal, cordas de fibra animal, crina e tripa, cordas dedilhadas, cordas friccionadas. Inúmeras. E pode-se ter a impressão de que a geografia de difusão dessa tecnologia tenha sido o Egito, porque é apenas do Egito que nós temos registros de 3.500 anos, porque nas catacumbas foram localizados esses objetos. E eles foram saqueados pelos europeus, pelos norte-americanos, e estão nos museus. E é possível essa datação de 3.500 anos. Mas eles estão numa geografia bem ampla. Esse é o outro objeto, esse é um objeto da etnia Chokwe, o nome é Tirumba, e é um cordofone de corda dedilhada, tem de 5, 7 e 10 notas. A afinação predominante é pentatônica. É um coxo, é uma madeira maciça, escavada, com um tampo de madeira ou de couro e hastes de uma madeira flexível que tensionam as cordas que são amarradas no outro extremo. O José Codina recolheu ou grafou no final do 18. É esse objeto. É dessa família de cordofones, de corda dedilhada, que é um coxo. O Debré e o José Codina. No José Codina está como viola que tocam os pretos. Os portugueses, no seu domínio, todo cordofone dedilhado virava viola. E todo cordofone friccionado virava rebeca, ou rabeca. Tá? Então, viola que tocam os pretos. O Debré grafou como viola da Angola. Então, é uma geografia. Esse instrumento, tal como as imbiras, calimbas e sanzas, é próprio desse, grosso modo, mundo banto, ou mundo de línguas bantas. Então, esse é o que mais nos aproxima, não no formato em si, mas da viola de coxo, cujo princípio de construção é o mesmo. É uma peça de madeira inteiriça que é entalhada e sobre a qual se coloca um tampo, que é diferente do conceito dos instrumentos norte-africanos e depois ibéricos, que são compostos de várias peças coladas, moldadas e coladas. O oud, a rabab, a rabeca, o violino e os seus derivados para o agudo e para o grave. Então, esse princípio de
construtivo, que é pegar a madeira maciça e nela construir o formato. Serve para os tambores e serve para os cordofones. No meu entendimento, isso é um conceito de tecnologia fônica. E por isso ele é preservado durante séculos. Tem a ver com a disponibilidade de materiais e também de ferramentas. Os formões, as goivas em ferro natural, extraído da natureza, colocado pelo ferreiro no forno, recebe o formato e depois o acabamento. Os formões goivas. E a madeira maciça, porque ela está ali perto, não onde a gente vive. Porque só no filme do Tarzan os africanos vivem na floresta. Porque na África eles vivem na cidade ou na aldeia, não vivem na floresta. A floresta é sagrada. É para fazer oferendas, é para caçar, mas não é para viver. Os africanos são citadinos, são urbanos, dentro de uma outra concepção de urbanidade que não é europeia, mas vivem em cidades, grandes cidades, cidades com um exército de 10 mil soldados, às vezes. Quando os europeus chegam, essa é a surpresa. Muitos vinham de vilarejos na Península Ibérica, menor do que as cidades do Império do Congo, ou cidades na região da Yorubalândia e Leifé, nas regiões mandingas, Tumbuctu. Enfim, nós fomos construindo objetos e buscando referências imagéticas e sonoras em gravações, importando material da África para conseguir chegar a alguma sonoridade, aos objetos e às sonoridades. Esse é um instrumento da África Oriental, uma réplica, né? Uma réplica com os materiais que a gente tinha. Eu comecei a catar cadeiras no lixo, colocar no carro para usar como braço do instrumento. Esse é um craar. Naquele filme do Pasolini chamado Desejo, não, Assédio, a abertura é com o cara tocando esse objeto. Craar. Esse está numa geografia da Somália até o Egito. Hoje tem filmes muito interessantes desse instrumento sendo utilizado. Bom, enfim, essas são as gravuras de onde eu parti, né? Carlos Julião. Na conclusão e na síntese, um dos lugares onde esses instrumentos foram relativamente preservados, modificados, melhorados, foram as congadas. Essa prática cultural é antiga, porque ela é notificada no século XVII e que vem até os dias de hoje, é evidente, com muitas alterações. Essas práticas estão ligadas a dois fenômenos sociopolíticos: as irmandades de pretos e aos quilombos. Uma das primeiras coisas que uma comunidade quilombola estável fazia era eleger uma chefia política. Naquelas comunidades onde a maioria advinha da África Central, o nome dessa chefia, as designações era rei e rainha do Congo, e que é uma prática encontrada desde o norte até o sul, com variações. A primeira notificada é o Quilombo de Palmares, em Pernambuco.
É isso aí. Vou pegar um café. Uma coisa assim parece um pouco evidente, embora por razões que são pode ser evidente, mas complexas, né? Porque acho que, tirando os tambores, acho que todos os instrumentos de origem africana foram abafados, né, nessa história. Em cada lugar. O cordofone, que teve assim, alguma resistência, mesmo assim, com um papel de luta muito grande, é o berimbau, né? Mas mesmo assim, sempre como emblemático de um instrumento marginal, né? Sim. Só muito recentemente. Com estigmas terríveis, né? Um médico da Universidade Federal da Bahia que disse que o símbolo da cultura baiana seria um berimbau, e é para pessoas que têm baixa cognição, porque só tem uma corda e só emite 2 notas. Dá vontade de responder, mas aí a gente ia fazer ia jogar no mesmo time, né? Fazer uma coisa bem grosseira com a classe médica. Vamos abster, mas que dá vontade. Dá vontade, dá. Uhum. Mas acho que assim tem, obviamente, a contaminação da nossa cultura de maneira geral por uma cultura de resistência, por exemplo, nos quilombos, né? Ela talvez tenha sido menor do que uma cultura aculturada das irmandades, por exemplo, que eram constituídas por pretos, mas seguindo tradições que eram europeias, né? Então tinham todos os grupos, as orquestras de música do século XVII, XVIII eram compostas muito por pretos, mas tocando música europeia, né? Eu acho que e é uma música. Esse é um campo, né? Esse é apenas um campo, né? Porque ele não é tão abrangente, né? E tem acho que tem uma imposição dessa linguagem de uma música de origem mais europeia, mesmo música popular, né? Que hoje talvez a gente chamasse de canção, sei lá. Que vai deixando de ser modal. E muitos desses instrumentos, como a calimba, né? Tem uma estrutura modal, geralmente, ali, né? Sim. E que não dá conta da linguagem melódica, tonal, assim. Então, porque tem também música tonal, né? Na África. Não é uma descoberta europeia que se expande, né? Ao contrário. Mas nós recebemos essa mensagem, que é a mensagem da expansão europeia vitoriosa, né? E ela cobre também o campo da música, né? Na síntese. É sempre uma matriz que começa na Grécia, evolui e se expande, né? Mas é uma narrativa que acaba para a gente entrando na nossa própria imaginação, né? É quase impossível imaginar de um outro jeito. Mas ela é falaciosa, né? Quando se começa a fazer perguntas anti-eurocêntricas ou não, que não aceitam a aplicação do pensamento evolucionista à música, um pensamento musical que admite que os humanos, por diferentes vias, chegaram a resultados similares sobre o mundo sonoro-acústico, o pensamento evolucionista musical ele deixa de ter validade, né? É possível imaginar
sistemas de escalas coincidentes e que não tinham contato. É possível imaginar, mas imaginar para quê? Para que fazer essa comparação? Não, Eu estou dizendo assim, do ponto uma de vista das objetivo, razões... a gente não... Assim, as calimbas, né, elas são menos presentes do que poderiam ser dada a presença da cultura negra no país, né? Elas deviam fazer parte da nossa cultura mais do que fazem. Isso é uma constatação mais objetiva, tentando aventar o que na prática causou isso, né? Então, eu posso ter perdido o objeto sem necessariamente perder o senso tonal. Não perdeu, porque a música da calimba, a calimba não está lá, mas a música que ela faz contaminou toda a nossa Exatamente. Nossa escuta, nosso rebolado, contaminou tudo, né? Sim. Então, um pouco assim, por que o objeto não vingou, né? No meu entendimento, tem a ver com um pensamento que um cara chamado John Elif fala sobre as culturas centro-africanas. Ele divide em dois campos, um dogmático e outro pragmático. E ele aplica a noção de pragmatismo às culturas centro-africanas. Ele, na verdade, está falando sobre divindades. Ele fala sobre Zambiapongo e sobre as divindades menores do panteão centro-africano. E aí ele supõe que importava mais aos africanos, não de uma forma totalmente objetiva, mas objetificada na transferência, na similitude, preservar uma lógica de pensamento religioso do que a nomenclatura da divindade. Preservando as características daquela divindade, a minha fé podia se perpetuar. Eu gosto muito dessa explicação de similitude. E diferente do que se fala das irmandades religiosas, o mix entre o catolicismo crístico, sei lá, assim, da mitologia crística e as formas religiosas africanas, onde a música é muito importante, ele começa na África. Não tem a ver necessariamente com as irmandades. É toda uma teologia muito complexa. Por exemplo, o signo cruz, que a gente vê como sendo cristã, esse signo já existia na África. Quando os europeus chegam com esse símbolo, eles falam, isso eu conheço, e tem a ver com aquilo que eu penso sobre vida e morte, que hoje está sendo pesquisado, tem um cara especial que faz isso, um tal de Fukial Bunsek, chama-se Cosmograma Africano. E eu acho que esse procedimento cultural de ver aquilo que tem sentido, ou que eu estou designando similitude, para aderir ou recusar, é muito importante nesses processos que não são de intercâmbio, são de imposição e violência. Uma cultura dominante não tem intercâmbio com a cultura dominada, tem imposição e violência. Mas esse subalterno sempre tem agência, que não necessariamente é desse código que a gente aprendeu como sendo resistência. Nem sempre é resistência. Resistência ou recusa. Às vezes pode ser resistência naquilo que tem sentido. Isso tem sentido para mim. Isso eu não recuso. Essa cruz, ela está no meu código de religiosidade, de espiritualidade,
Porque eu também entendo quando você fala sobre o corpo em vida e o corpo morto. Eu sei sobre... Eu tenho filosofia aqui, minha, para interpretar isso que você está falando sobre a parte etérea do ser. Entretanto, a parte etérea dos seres, bacongos, não vai para o céu, vai para a água. Mas vai para algum lugar, que não é esse aqui, terreno. Entende? Eu estou mais tendendo a ver os sistemas de pensamento musical, tenho trabalhado com essa ideia, de que a música não nasce no corpo. Às vezes a pessoa branca quer ser elogioso com a gente, fala assim, ai, nossa, vocês têm tudo do corpo. Não, a gente tem numa parte específica do corpo, que é o cérebro, que é quem faz a sinapse. Então, a música nasce na cabeça. E eu preciso entender que o som é signo, para fazer as combinações sígnicas que tenham sentido dentro do meu sistema de pensamento acústico, sonoro, musical. Tenho trabalhado com essa ideia. Eu queria conhecer a sua perspectiva sobre a vinculação entre luteria, né, no contexto dos instrumentos africanos, e aplicação, no sentido da função que os instrumentos têm em determinados contextos, né, sejam eles religiosos, ou de guerra, ou de comemoração, ou de outras coisas assim. A gente estava mencionando agora há pouco, né, o berimbau, que tem um contexto de aplicação, talvez, razoavelmente definido, né? E eu lembrei também dos tambores no candomblé, que tem vozes e também papéis, né? Sim, específicos. Tem vida. Então, eles não são criados num sentido de simplesmente gerar som e fazer música, assim, independentemente de qualquer outra coisa, né? Eles têm essa... Então, qual é a sua perspectiva? Se isso é um aspecto distintivo da luteria africana, nesse caso, em contraposição a, talvez, a luteria europeia, né? Que não sei, constrói dispositivos que, além de fazer som e fazer algum tipo de música, não tem um contexto pensado a priori, né? Ou tem, não sei, mas eu estou só tentando exprimir uma dúvida para pedir para você compartilhar sua perspectiva sobre esses aspectos. Só pedir uma coisa, descompartilha a tela para as pessoas Tá. ali. Eu encerro Não, um azul ali, ó. no azul. Azul, né? Do lado esquerdo, lado direito, lá em cima. Uau. Canto inferior, isso. Aí também. E aí? Mais alguma ação? Pois é, né? Talvez fixar aquela tela, aquela janelinha. Pode falar. Modificar, sim. Puxa, isso é bem interessante, né? Eu gosto muito daquele discurso do Bernardo, que é um pesquisador do Rio de Janeiro, sobre a invenção do surdo. Você já ouviu falar sobre isso? Há uma narrativa de que o surdo, o instrumento musical, teria sido inventado no Morro do São Carlos e pelos bambas do Estácio. Um dos bambas teria inventado o instrumento. Eu acho bom, mas eu acho profundamente equivocado, porque essa figura, nas tradições musicais de origem africana, ela não existe, mas existe dentro do conceito de luthieria europeia.
Os instrumentos musicais das sociabilidades africanas, até a década de 30, eles eram construídos pelos próprios tocadores, até os anos 30. Mas, num espaço de tempo muito curto, uma indústria de instrumentos musicais, de tambores, se impôs à sociedade brasileira a partir do Rio de Janeiro. Óbvio que os cordofones europeus, talvez desde o século XVII, pela dificuldade de importação e tudo, eles já tivessem muitos luthiers, e muitos deles certamente eram africanos ou de origem africana. Isso eu não tenho muita dúvida. Mas alguns campos das musicalidades, sobretudo essas musicalidades festivas urbanas, as musicalidades das práticas religiosas, nessas o construtor é o executor. Às vezes é uma habilidade familiar, muito parecida com as práticas que tem no contexto africano ainda hoje. No caso, aquele cordofone que eu mostrei, que é o corá, os construtores são famílias também de poetas, que são especialistas em reter memória, inicialmente memória dos reinos, na forma de música. Vulgarmente, às vezes, confundidos com os griots, que são os músicos de vilarejo. Mas eles não são griots, são djeli. São músicos de linhagem. Como chama? Djeli? Djeli. 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 D-J-E-L-I. Ou, às vezes, apenas jali. Depende muito quem foi o colonizador que grafou a palavra. Jali ou djeli, que é uma espécie de um padrão de música de corte que tem origem no Império Manding ou no Império Mandinga. Há um livro publicado em português chamado Sundiata Keita, de Djibril Tansirniani, editora Ática, 1982. Fala sobre isso. Os músicos de corte. Eles eram historiadores daquele império, de alguma maneira. Assim. Mais os artistas da coroa do que músicos de corte. Músicos de corte, mas para grafar uma perspectiva imperial dos acontecimentos, não necessariamente uma história. Uma história narrada a partir do poder daquele grupo. Toda história, né? Não toda, hoje já tem outras, né? Mas a pesquisa sobre tradição oral relacionada à presença do Islã na África do Oeste foi feita assim. Esse Djibril Tansirniani e o Amadou Hampateba coletaram 500 narrativas musicais feitas por djelis e sistematizaram isso para ver as coincidências. Uma história da África do Oeste islamizada nasce desse material. Eles foram em diferentes comunidades, gravaram essas canções, que estão nos acervos da Unesco, lá em Paris. E a partir disso, eles criaram uma metodologia para usar a tradição musical oral. Mas, resumindo, os ferreiros, os músicos, geralmente eles são aqueles que produzem os seus próprios objetos, suas ferramentas e os seus objetos. Óbvio, na África litorânea,
a chegada dos colonizadores desde 1450 vai produzir efeitos sobre aquele contexto de cultura musical, né? Mas nas regiões mais afastadas, isso ainda hoje é possível observar. Então, eu posso entender também que essa dissociação entre loteria e aplicação estaria muito relacionada também com, no caso europeu, a especialização e separação de funções, né? Quer dizer, aí o luthier já não é mais necessariamente quem toca, então ele precisa, de algum modo, desassociar aquela indústria, né? No caso europeu, eu acho que precisaria investigar em que momento. Agora, que a mundialização da mercadoria cria dispositivos favoráveis à especialização do construtor de instrumentos, isso está posto. Agora, saber em que momento se deu, em que região, aí é mais delicado. Salomão, eu queria te perguntar um pouco sobre o seu processo que você trouxe aqui hoje, que ele envolve muita coisa, né? Luthieria, processos de reinventar instrumentos desaparecidos e a coisa de experimentar com esses instrumentos, a sonoridade deles e achar essa pesquisa de materiais. São todos processos que no campo hegemônico são chamados processos de música experimental, isso assim. E já você trata o tratamento que você dá a eles é um outro tratamento, né? Você está fazendo luthieria de invenção, de algum modo, ou de reinvenção, né? Sim. Como é que você lê isso, assim, que é uma coisa muito... Qual que é a sua leitura desse seu processo, assim? Bom, nasce de uma limitação, né? Quando eu começo a fazer a pesquisa, a gente tinha, no máximo, imagens congeladas do objeto sem as pessoas, né? Na maioria, era o objeto de museu, né? Que traz muito pouco de informação sobre o contexto daquele objeto no uso, né? Então, isso tudo era um incômodo, mas, bom, o objeto está lá, super bem preservado. Eu entro no site do Museu de Tervuren e está lá, o Museu de Nova York está lá, mas e o contexto? E quem tocava, em que circunstâncias e tal? Daquele objeto. Isso não está lá. Não está lá, isso. Então, a primeira é esse sentimento de incômodo, que é o objeto sem contexto, sem humanidade. É o objeto pelo fetiche europeu, de objetificação de uma certa coisa, um certo conjunto de seres que não são plenamente humanos, mas podem ser abordados pela antropologia, entende? Eu acho que é um pouco isso. A segunda coisa é meio que uma curiosidade mesmo, que foi brotando no processo, mas, bom, eu estou vendo o objeto, que som que tinha, né? Que som que emitia, qual era a extensão dessa sonoridade. Então, sei lá, mesmo em instrumentos cordofônicos africanos recriados na diáspora, como o banjo, né? Que é o único cordofone centro-africano que fica na música estadunidense, né? Mas lá, como é que era tocado e tal. Então, foram essas perguntas. Eu fiquei... Primeiro, a gente construiu o Corá, mas eu não conseguia, na época, não tinha tanta imigração da África do Oeste, em São Paulo, então eu não conseguia arranjar músico que tocasse. E o único que se apresentou e não olhou com desdém, porque tinha isso, é importante, nós falamos do médico, é importante os músicos negros formados com a concepção de música eurocêntrica
olhavam com desprezo. Eu trouxe um cordofone monocórdio de fricção, o menino do violino falou, pô, tio, isso aí não dá, eu não vou tocar isso aí não, é muito feio, deve ter um som horrível. Quer dizer, eles recusaram no primeiro momento. A primeira pessoa que eu encontrei para corda dedilhada foi um jovem que aprendeu harpa paraguaia com o pai. E aí eu levei as imagens para ele, aí eu já tinha conseguido imagem de músico tocando, levei, e ele foi aventando hipótese, e até entender a afinação e aplicar, que é um instrumento de 21 cordas. É um instrumento da África do Oeste, que cobre várias etnias, mas talvez esteja ligado a uma difusão de um senso musical de influência islâmica. O Islã chega na África do Oeste no século VIII, mas ele é assimilado de várias formas. Tem a maneira mais sincrética e aberta e tal, né, com um processo que eu chamei de similitudes, e tem a Guerra Santa, né, a violência política e a criação de estados que buscam uma certa pureza islâmica na África do Oeste, que nunca virou. Nunca rolou. O Casadia, eu lembro que falava de uma coisa que uma tese que o Kizerbo, Joseph Kizerbo, que ele falava que ele achava que muito da difusão de práticas musicais ou de construção de instrumentos, essas coisas, muita coisa se deu por causa das rotas de comércio do Saara. Sim. Que iam até o Egito e chegavam até o Benin, a Nigéria, que elas se espalhavam, passavam pelo Mali, né? Sim, iam até a Palestina, iam até a Índia. São rotas de ouro, de tecido e tal, tecidos produzidos na África e vendidos no Oriente, e tecidos do Oriente que vêm para a África, mas são rotas de cultura, né? Sim. São rotas de cultura. Para mim, citar a guitarra e o craar são parte fragmentada desses roteiros, desses cordofones dedilhados. Não é estanque, né? A gente às vezes pensa em termos de isolamento, mas é ao contrário disso, né? É uma presença judaica grande na África do Oeste antes de Moisés, e mesmo no tempo do Joshua, ou seja, uma presença também hebraica grande na Jesus, né? Nessa mesma África do Nordeste. Além dos contatos através do Mar Vermelho com os caras do Iêmen, além das rotas de marfim, mirra, ouro, prata, que vem de Sofala, Melinde, China. Rota de comércio com China, rota de comércio com os romanos, com os gregos. A gente pensa os leões que eram usados pelos romanos contra os recém-convertidos. Mas na Europa não tinha leões desde 6.000 anos atrás. Então, que leões são esses? São leões capturados no Quênia. E na Grécia tinha também registro de leão e não tinha leão lá. Sim, sim. Teve num passado muito remoto, que pré-minoica, uma coisa assim. Então, uma memória do bicho ficou, mas o bicho já não estava mais. Os bichos que tinham vinham da África.
tinham comércios mesmo, para os circos romanos, girafas, elefantes. Eles eram capturados, transportados pelo Mar Vermelho até o limite, depois por terra para chegar no Mediterrâneo. Então é troca o tempo inteiro. Até hoje, né? Tem o circo romano em São Paulo, tem o imaginário do circo com leão e elefante, o nome romano, os animais andados. Os romanos foram excepcionais, né, nessa coisa do espetáculo, né? E muitos dos espetáculos eram feitos com gente africana, porque tinha muitas habilidades acrobáticas que existem até hoje, de acrobacias ligadas tanto às práticas religiosas como de divertimento mesmo. Perna de pau, as meninas de perna de pau agora estão felizes porque encontraram pernas de pau na África e não são resultados de influências europeias modernas, né? Então, várias coisas. Tem a tarefa chata de falar que a gente está assim, chegando ao limite para não invadir o evento que tem aí agora. Tá ótimo. Mas se vocês quiserem, dá para a gente ir com um último comentário, questão. Pessoal da tela aí, se quiser falar alguma coisa. Quando você faz as similitudes, tem uma relação com o que se chama de sincretismo? O termo sincretismo, ele é bom, mas ele foi utilizado muito largamente pelos ideólogos da brancura, da miscigenação, né, afiliados ao Freire e ao Roger Bastide, que ele já não diz mais nada, né? E mesmo na conceituação do Bastide, já era muito fraco, porque ele também via as culturas como hierarquizadas, né? De uma cultura mais desenvolvida, digamos assim, para a cultura mais primitiva, selvagem e tal. Então, não dá. Mas é mais observando mesmo esses fenômenos que, às vezes, não dá para classificar apenas como resistência e assimilação, porque similitude pressupõe agência, ação, atitude. Uma atitude que, nesse sentido, pode ser classificada nessa categoria do John Leaf como pragmática africana, ele chama. Ele fala, o pensamento religioso europeu, ele estabeleceu um paradigma escrito e um conjunto de normas, um dogma. Ele fala, as práticas religiosas africanas, mesmo aquelas que têm uma tradição oral fixada muito forte, como o caso dos Yoruba, elas não estão fechadas sobre uma regra que é o tempo inteiro corrigida pela classe sacerdotal. Essa ideia do cristianismo como um grupo distanciado da população que constitui uma empresa, né, com uma matriz, as filiais e as paróquias, e lá onde tiver qualquer um dos representantes vai zelar para que o culto e a fé seja feita dentro do padrão que emana da matriz. Copyright cristão. A palavra escrita, né, uma certa suposta garantia de estabilidade, porque o tempo inteiro é interpretação, né? Mas isso que você estava falando da diferença do escrito com o oral, né? E de uma certa superioridade cultural,
Eu fiquei lembrando daquilo que você falou de ter sido reprovado em ritmo. Porque eu tive muita dificuldade com a leitura, em aprender leitura musical Musical. também. E eu só comecei a aprender quando eu comecei a usar os códigos para escrever aquilo que eu criava. Você pensava. Uhum. Né? E aí começou a vir uma certa noção de que a dificuldade, muitas vezes, de você ler o código musical está por uma pedagogia de adestramento e não de uso comunicativo. Que dá sentido, né? É. Na hora que você escreve o que você quer, você faz aquilo. A didática é baseada numa violência simbólica terrível. Então, Sabe? Porque quando você falou da questão da correção do código escrito, no caso religioso, da correção dos como é que se chama? Sei lá, Dos fiéis. Não, da correção dos sacerdotes, que Sim. corrigiam Comportamento. E corrigiam a partir de um código escrito. Sim. Então, me dá a impressão de que, na hora que você escreve, que você cristaliza um conhecimento na escrita, surge o erro. Sim. E o erro é violento quando você aponta o erro do outro. Sim. E quando o outro se sente errando. Porque quando você está dançando alguma coisa, você está fazendo manifestando um ritmo, coisa assim, se você não tem a noção, se você não tem a culpa do erro, você vai continuar aprendendo. E você interage. Né? E a hora que você tem uma partitura para você seguir, e adestrado por aquilo e não lendo um texto, compreendendo o texto que está escrito ali, você está simplesmente reproduzindo um monte de ações. Uhum. Aí trava, né, a pessoa. O que eu tenho para mim hoje é que eu gosto mais da brincadeira, da fazeção, da relação mais imediata com as coisas do que com as regras e os padrões. Eu tenho para mim isso. Então, talvez com o espírito menos voltado para o prazer que as coisas podem dar imediato e para um resultado de longo prazo, talvez eu aprendesse. Mas o fato é que eu não aprendi e eu continuo fazendo música. Hoje eu sou muito mais experiente do que eu era, eu consigo desenvolver um fluxo de pensamento criativo muito mais fácil e levá-lo a cabo e depois avaliar se foi legal ou não, fazer de novo do que eu era. Mas é isso mesmo. Essa invenção de hierarquia entre escrita e não escrita, ela não é muito antiga. Ela é do Hegel, em Filosofia da História. Foi ele que criou o paradigma de que as sociedades sem escrita são sociedades sem história. Final do 18. Sim. Quando a gente pega os livros de história com a cronologia de um passado pré até o presente pós, nós estamos usando o procedimento hegeliano de pensar o tempo e a história. O que a sociedade sem escrita são sociedades sem história, porque a fonte da história seria a escrita, para Hegel. A história é igual a registro escrito. Registro escrito, exato. Se não registro escrito, documentos que podem ser utilizados para a escrita. Sim. É isso aí. Bom, gente,
Obrigado, Saloma. Obrigado a você, Fernando. Obrigado. Obrigado para quem está na tela.